É comum sentir alguma dor ou desconforto. A utilização de algum medicamento para aliviar o sintoma também acontece. O maior problema é quando o uso de remédios sem orientação de um profissional capacitado se torna algo rotineiro e comum. A utilização de medicamentos de forma incorreta pode causar várias reações no organismo. É sobre esses riscos que nós vamos conversar agora com o professor do curso de farmácia da UBRA, João Vitor Laureano. Professor, seja bem-vindo ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando que tipo de risco o uso irresponsável e inadequado de um medicamento pode trazer à saúde. Uma boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto de extrema relevância, que é a automedicação. A automedicação é um grande problema, na verdade, de saúde pública, né? É um grande problema no Brasil, como no mundo também. Se a gente for olhar os dados do Sistema Nacional de Informações Tóxicos Farmacológicas, os medicamentos são a principal causa de intoxicação, tá? Ele está na frente aí desde produtos de limpeza agrotóxicos, que a gente vê muito falar em intoxicação, alimentos estragados, o medicamento está lá em primeiro lugar. Então, o que acontece? A gente utilizar o medicamento errado, a gente pode ter uma intoxicação, a gente pode não ter uma efetividade, a gente pode ter interação medicamentosa, a gente pode ter uma série de problemas que a gente muitas vezes não dá muita bola. Porque quem é que nunca tomou um medicamento sem prescrição? Se a gente for ver, quem é que nunca teve uma dor de cabeça, uma febre, ou que pediu uma opinião para um amigo sobre ingerir determinado medicamento, isso tudo é automedicação, quando eu vou lá e uso esse medicamento sem uma prescrição médica, sem entender realmente o que eu tenho para realizar a utilização daquele medicamento. Bom, realmente é um assunto que todo momento ele é mais relevante porque cada vez que cresce o acesso à informação, né, na internet, a comunicação entre as pessoas, esse tipo de situação parece que aumenta. Agora, remédios como analgésicos, esses remédios mais simples, que a pessoa vai lá na farmácia, não precisa de uma receita médica, vai lá e compra. Isso também pode trazer algum risco? Muitos. Inclusive, a gente tem aí que o maior problema de intoxicação com medicamentos e problemas relacionados a medicamentos são com os relaxantes musculares, anti-inflamatórios, tá? São esses e antitérmicos, que são esses que a gente faz o uso aí como se fosse Sim. água. A gente acha só esse é um anti-inflamatório. E aí a gente começa a usar esse anti-inflamatório aí por cerca de anos. E anti-inflamatórios é um grande problema. Anti-inflamatório eu uso por 5 dias ali no máximo, e se eu tiver que usar mais, eu tenho que analisar o caso. Por quê? Porque eu tenho um grande risco de causar uma hemorragia gastrointestinal, uma úlcera gástrica, porque eles prejudicam essa proteção do nosso estômago. Então é importante a gente entender que não é porque é comprado sem receita que a gente pode sair utilizando de maneira desenfreada, né? Cerca aí de 50% da população, pesquisas falam, né? 50% da população fazem o uso de forma inadequada de anti-inflamatórios, antitérmicos, tá? E aí nem se fala dos antibióticos, né? Professor, qual a orientação, então, para quem está com algum sintoma, com algum problema, como deve proceder? Então, na verdade, a gente sempre orienta consultar um profissional de saúde. O que a gente pode fazer? O ideal é que, se tu perceba que tenha algo diferente consigo, a gente vai para uma consulta. O médico vai ser o profissional que vai conseguir diagnosticar e dizer realmente se aquele caso merece utilizar um medicamento ou não. A gente também tem em todas as farmácias um farmacêutico que tem que estar 24 horas. Uhum. E para esses transtornos menores que a gente fala de anti-inflamatório, antipirético, esses medicamentos, o farmacêutico também pode orientar e até tem alguns medicamentos que ele pode prescrever. Então, o que a gente tem que fazer? A gente deve procurar uma ajuda. Se não dá, se fica muito difícil a gente ir no consultório, conseguir uma consulta médica, tem uma farmácia quase a cada esquina, né? Verdade. E lá sempre tem um farmacêutico para tirar todas as dúvidas. Tem muitas coisas assim que a gente nem percebe, desde a maneira como a gente toma o medicamento, com no mínimo 300 ml de água, que fazem, se é com alimento ou não, que fazem toda a diferença essa orientação para esse paciente, né?
Quer dizer, tem uma ajuda disponível na farmácia, muita gente nem sabe disso, né? Nem utiliza esse serviço. Toda farmácia tem o farmacêutico durante todo o período de funcionamento e a pessoa pode, e mais do que pode, o senhor nos traz que ela deve utilizar esses serviços. Que não quer dizer que o farmacêutico pode até prescrever medicamentos. Que tipo de medicamentos seriam esses, por exemplo? Então, nós temos aqueles medicamentos não tarjados, tá? Que são os isentos de prescrição, que quando tu vai lá, tu não precisa de prescrição para comprar. Uhum. Então, esses medicamentos o farmacêutico pode prescrever. O que é a ideia? É aqueles medicamentos que o paciente ele já faz o uso de forma inadequada, por que não o farmacêutico prescrever e dar toda a orientação? Uhum. Então, em vez dele receber, ir lá e tomar por conta, muitas vezes quem é que sabe? Não é todo mundo que sabe que tu não pode usar mais de 5 dias um anti-inflamatório. E quantas vezes a gente tem dor aí, fica usando por longos períodos do tempo esses anti-inflamatórios. Então, são orientações básicas, desde tome antes do almoço, depois do almoço, tome ao dormir, porque senão tu vai, se tomar de manhã, vai passar o dia sonolento, daí não pode dirigir. Então, são orientações básicas que fazem toda a diferença para a gente garantir que esse paciente tenha uma adesão adequada ao tratamento. Bom, por exemplo, se uma pessoa está tomando um remédio que foi prescrito por um médico, está fazendo o tratamento, mas surge algum outro sintoma, alguma dor de cabeça, algum problema, a pessoa vai lá na farmácia, compra o medicamento e começa a ingerir por conta própria. Isso pode, de repente, até anular o efeito do outro medicamento que estava sendo seguido à risca? Pode. Então, o que a gente tem que cuidar? A gente tem o problema de interação medicamentosa. O que é interação medicamentosa? Quando eu uso mais de um fármaco, tá? Em conjunto, então quando eu tenho 2 ou mais fármacos, que vão fazer o quê? Quando eles utilizados em conjunto, aquele fármaco pode vir a tirar a ação do outro ou também pode vir a potencializar. A gente tem que analisar caso a caso, não tem uma regra. A gente tem alguns medicamentos que, quando utilizados em conjunto, eles perdem toda a atividade deles e outros que potencializam muito mais essa atividade. Então, o que é importante? Quando a gente for lá comprar o medicamento, pede para conversar com o farmacêutico, leva a sua listinha de medicamentos que fazem uso em casa, pergunta, posso utilizar esses medicamentos em conjunto? O farmacêutico é o profissional para responder isso. Porque sabe o que o farmacêutico faz? Isso a gente faz muito a nível hospitalar, a gente entra em contato com o médico, explica aquela situação e o médico ele escolhe se ele vai manter, porque às vezes a gente precisa manter e a gente faz aquela análise, né, de risco-benefício. Às vezes o paciente vai ter algum problema, mas o benefício supera aquele risco, né? E aí a gente vai conseguir ajustar esse medicamento para esse paciente. Então é importante a gente ter a importância da população conhecer, saber que pode chegar lá e perguntar para o farmacêutico. Esse é o papel dele. Tá ali para isso realmente, né? Para ajudar a população e até para tirar algumas dúvidas das pessoas quando estão tomando algum remédio. Por exemplo, ingerir bebida alcoólica com medicamento pode ser um problema? Pode. Principalmente para aqueles medicamentos, a paciente que já faz utilização de medicamentos ansiolíticos, por exemplo. Para dormir, o que os medicamentos ansiolíticos são? Eles são depressores do sistema nervoso central. Então, quando tu utiliza, por exemplo, o álcool também é um depressor do sistema nervoso central. Já viram falar no Boa Noite Cinderela? É uma junção desses medicamentos com o álcool. Ele causa uma sedação. Então, o que acontece? É isso que pode acontecer. Outros medicamentos, o álcool no uso crônico, ele pode mudar a nossa metabolização. Se muda a nossa metabolização, muda como nós eliminamos os fármacos. Então, aquele fármaco que era para ser eliminado, né, com uma determinada velocidade, ele vai ser eliminado menos ou até mais, dependendo da forma que a gente utiliza esse álcool, dependendo do medicamento. O que eu digo sempre, não tem uma regra, não é para todos, a gente tem que olhar caso a caso, por isso é importante a gente conversar com o farmacêutico. Perfeito. Professor João Vitor, muito obrigado pela disponibilidade e por essas dicas importantes. Seja sempre bem-vindo ao Conexão. Obrigado, até uma próxima. Até lá.